Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Ponto a Ponto, onde sempre debatemos um assunto importante para a sociedade amazonense. Convidados mais do que especiais, assuntos do seu interesse. Esse é o papel do Ponto a Ponto. Hoje tem um ponto, tem opinião, tem debate, mas tem assunto também que pode mudar a sua vida. Você sabia disso? E hoje nós estamos recebendo um dos maiores especialistas em cardiologia aqui do estado do Amazonas. Trata-se do médico cardiologista Dr. Rizieri Gomes, que já tem uma trajetória dentro dessa área especializada. Vamos tratar de muitos assuntos hoje importantes do que se diz respeito à prevenção e até mesmo os cuidados que podemos ter, faixa etárias, gêneros, se as mulheres ou os homens estão com mais cuidados nesse sentido, além de outras novidades em tratamentos da saúde do coração. Seja bem-vindo ao Ponto a Ponto, Dr. Rizieri Gomes. Obrigado, Jackson. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder contribuir de alguma maneira em conscientizar a você como cuidar melhor da tua saúde. Afinal de contas, a prevenção é a tua capacidade de ter um interesse na sua vida. Muito obrigado, nós que agradecemos aqui a sua participação e quem vai me ajudar aqui a fazer as perguntas nessa grande entrevista, nesse bate-papo do Ponto a Ponto, é a jornalista da Jovem Pan News Manaus, Caroline Marques. Olá, Caroline. Olá, Jackson. Muito obrigada novamente por estar aqui. É uma honra estar participando novamente do Ponto a Ponto. Muito obrigado, nós que agradecemos. O colunista, o cientista político, o apresentador Ney Fábio, que está conosco também aqui compondo a bancada, participa de mais um Ponto a Ponto. Olá, Ney Fábio. Obrigado, Jackson, pelo espaço. É sempre bom estar aqui. Aqui a gente debate, tem ponto a ponto o tempo todo. E mais uma vez, é uma honra estar podendo estar aqui com vocês. Muito bem. E você já sabe, né? Em todas as plataformas da Network Play Group, nós estamos presentes e trazendo sempre um assunto, como eu disse antes, da sua importância e do seu interesse. Dr. Rizieri Gomes, seja mais uma vez bem-vindo, muito obrigado. E eu começo com a seguinte pergunta para o senhor. Hoje, num mundo tão agitado, com mais competitividade e, ao mesmo tempo, uma alimentação desregrada, fast food, uma série de situações que culminam com determinadas patologias. A faixa etária para se procurar um cardiologista diminuiu ou continua a mesma? Então, perfeita pergunta, até porque isso é importante para você que está aí nos assistindo a ter clareza. Você que é homem acima de 40 anos, mesmo que não tenha nenhum tipo de sintoma, deve buscar uma avaliação periódica, porque aumenta teu risco cardiovascular. Já as mulheres acima de 50 anos, isso, a gente tem, vocês mulheres têm uma coisa chamada os hormônios femininos, que é o estrogênio e progesterona, que são protetores. Porém, se você tem comportamento de risco, é fumante, está acima do peso, é sedentário, consome bebida alcoólica em demasia, vale a pena você ter curiosidade sobre a tua saúde também, que é a investigação mais precoce. Se tem na família, familiares de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmãos com alguma doença cardiovascular já definida, você tem probabilidade genética de também ter a doença precoce e faz sentido você fazer uma avaliação. E um outro nicho, Jackson, que antigamente era desconhecido e às vezes romantizado para nós, são as pessoas que resolvem praticar atividade física de alto rendimento. Tenha curiosidade de fazer uma avaliação antes de começar. Afinal de contas, para um coração doente, o esforço físico é gatilho para eventos maiores. Quando eu digo de eventos maiores, a gente está falando de arritmia, de infarto. Só que a gente nunca sabe se você já tem ou não a doença, até porque muitas vezes na fase inicial ela não dá sintoma nenhum. O que expõe ela é o próprio exercício físico. Muito bem, olha aí. Caroline Marques. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, eu queria saber que o senhor me falasse quais são as doenças mais comuns aqui no Brasil, no Amazonas, que atinge a população. Perfeito, Carolina. A doença cardiovascular, ela corresponde, a incidência de gravidade dela, se a gente soma todas as causas de mortalidade por câncer, não dá um número de mortalidade cardiovascular. Enquanto a gente está aqui no programa, cada 90 segundos uma pessoa nos deixa no Brasil por conta da doença cardiovascular. São mais de 350 mil
óbitos por ano no Brasil, ou seja, cidades do Amazonas não têm esse número de pessoas. Você que está assistindo, muitas vezes cidades pequenas desaparecem pelo número de mortalidade cardiovascular. E quem representa maior esse número? A hipertensão, a boa e velha pressão alta. Muitas vezes banalizada, é uma das doenças mais difíceis de tratar, porque primeiro que não dá sintoma, e muitas vezes a gente espera sentir alguma coisa para buscar algum tipo de atendimento. Então, você precisa conversar em casa, olhar para a tua vida, ver teus hábitos, como é que eu estou? A gente começa, há alguns anos atrás, a gente vem ainda como uma das capitais do Brasil em termos de sobrepeso e obesidade. Então, a gente precisa ter esse dado não como algo de diminuição, mas de alerta, para a gente poder tomar um pouquinho mais de cuidado e mudar essa realidade através do nosso esforço. Muito bem. Ney Fábio. É interessante, Jackson, esse assunto, porque a gente vê poucas políticas públicas voltadas para a área da saúde. É claro que nós temos, né, precisa ter uma visibilidade melhor, né, uma comunicação melhor, para que as pessoas possam ter acesso ao que é proposto, né, a tratamento, diagnóstico, inclusive talvez criar centros de tratamento, pequenos centros de tratamentos, né, que são políticas públicas que de repente pode ajudar para facilitar o acesso, né, de exames, diagnósticos, né, como o Dr. Rizieri falou ainda há pouco, se você já tem uma tendência, né, procure logo, né, e aí se tivesse esses centros de tratamentos, né, já com essa área específica de Na rede pública? na rede pública, na rede pública, que aí a gente poderia de repente desinchar, né, os hospitais com diagnóstico precoce dentro desses centros de tratamento, e aí facilitaria até esse inchaço que nós temos na rede pública de atendimento, porque aí a gente já começa a trabalhar com prevenção, né, e a prevenção, o doutor tem muito uma experiência. Claro. É claro que a prevenção ela é sempre muito melhor do que você fazer um tratamento. Esse né? é o Então, tema. exatamente. Então, a gente procurando fazer políticas públicas para que chegue até a sociedade, até você que está nos assistindo agora, para que você tenha acesso. De repente, vou fazer aqui um check-up para ver, né? E de repente você detecta alguma coisa lá, e aí sim você parte para um tratamento ali mais específico, mais aprofundado, né, que de repente você pode detectar alguma coisa e até, como precoce, já fazer o tratamento e resolver o problema ali. Doutor, falando de prevenção, como o Ney ainda há pouco acabou colocando, exercícios físicos, a gente tem praticamente uma ideia, né? A prática de exercícios físicos, combater o sedentarismo, obviamente, alimentação balanceada, uma alimentação que seja rica em fibras ou até mesmo legumes, uma carne magra, enfim. Bebidas alcoólicas e tabagismo sempre foram vilões em diversas situações. Continua o mesmo conselho na cardiologia? Continua, sabe, Jackson? A gente pode até incluir o sono também, tão esquecido, mas importante. Mas o fato é que muitas vezes, assim, a gente... o que é uma comida saudável? Então, depende muito, a gente tem que entrar um pouquinho mais no assunto, porque é muito mais fácil eu te prescrever um remédio do que te orientar como cuidar da tua saúde. Certo. A gente pode falar um pouquinho, não invadindo o campo da nutrição, né, do profissional da nutrição, mas entender que a alimentação, muitas vezes, a quantidade é tão importante quanto a qualidade. Porque se você comer muito os alimentos tidos como saudáveis, você também vai aumentar teu açúcar no sangue, vai aumentar teu peso, e tudo aquilo que não é usado, utilizado pelo teu corpo é armazenado. O teu corpo ele não sai jogando fora o excesso de calorias, ele armazena para poupar a sua vida, porque ele entende que em algum momento ele vai precisar. Isso aumenta teu risco de colesterol e triglicerídeo, isso aumenta teu peso, aumenta a gordura no fígado, aumenta o risco de diabetes e aumenta o risco cardiovascular. A gente precisa fazer atividade física. Quanto fazer? Não importa a modalidade, existem 3 indicadores que são impactantes na prevenção cardiovascular. E não é idade, não é sexo, não é modalidade. É intensidade, frequência e duração. Quanto mais intenso, desde que você esteja compatível com a tua realidade, quanto mais frequente e quanto maior a duração compatível com o exercício, melhor o benefício cardiovascular. Agora, conscientização, ela é importante, mas eu duvido que você
você que está nos assistindo tenha dúvida que cigarro faz mal para a saúde. O importante é a gente entender que você não deve fazer, é uma escolha. Dentro de um consultório, já que eu sempre falo, eu não cuido da tua saúde. Eu rastreio doença, te oriento como você cuidar melhor da tua saúde. Os fatores modificáveis que você listou brilhantemente, alimentação, bebida, cigarro e sedentarismo, estão no teu controle. Você pode deixar hoje de consumi-los. Não é complexo, é simples, mas não é fácil, porque você está há muito tempo praticando, esse é o teu normal. E de repente alguém fala para você mudar completamente a tua vida e você vai ficar chateado. A tua chance de adesão é muito baixa. Então é importante você ter um acompanhamento, uma metodologia, ter um grau de conscientização que você precisa chegar lá melhor e depende do esforço que você está disposto a fazer. Muito bem, o esforço que cada um deve ter. Caroline Marques, eu sei que você está cheia de perguntas aí para o doutor Rizieri, por favor. Sim. Doutor, homens e mulheres, quais são assim, as doenças que mais atingem os homens, mais as mulheres? Ou você falou que não tem tanta diferença, mas eu queria que você me explicasse melhor isso. Se tem, se não tem, porque assim, o índice, posso estar errada, mas assim, a gente vê muito mais homens, né, tendo infarto, essas situações. Eu queria saber do senhor, quais são as doenças que mais atingem os homens, mais atingem as mulheres e o porquê disso? Excelente pergunta, Carolina. Assim, a doença cardiovascular é a principal nos dois sexos. A diferença é que o homem tem uma incidência de infarto maior. O número de pacientes infartados em absoluto é maior no sexo masculino do que no sexo feminino. Porém, a mortalidade no infarto na mulher é até maior. Por quê? Porque nem sempre na mulher o infarto se manifesta com aquela dor no peito. Muitas vezes dá um desconforto no estômago, um suor frio, uma queda de pressão, e daí a mulher vai, dá uma demoradinha para ir buscar ajuda, vai tomar um banho, deita para ver se passa, toma às vezes um remédio para proteção gástrica, né, um antiácido, e isso vai levando tempo até ela chegar na emergência. E no infarto, tempo é igual a músculo. O que significa isso? Quanto mais tempo você demora para ser tratado, mais células do teu coração vão perdendo a vida. E quanto maior esse número aumenta mais risco de arritmia, e com isso o risco de parada cardíaca ou de gravidade desse infarto. Então é importante que a mulher tenha essa clareza para saber a diferença. O homem, ele já tem dores mais características, mas também pode acontecer desse jeito. Mas por que a gente vê o homem tendo mais infarto? Porque o homem come mais, se cuida menos. O homem, quando sai do pediatra, ele só lembra do médico quando ele fratura alguma coisa ou na época da próstata, Jackson. A mulher, ela troca o pediatra na menstruação pelo ginecologista. Então, passa a vida toda, não faz um acompanhamento médico. Né? Já a mulher, quando ela sai do pediatra, ela tem a sequência ginecológica, onde ela faz o preventivo, ela vai fazendo as suas consultas regulares. Então, já está na cultura dela esse autocuidado. A gente, às vezes, dá palestra. Também, né, a gestação. A mulher, ela passa por exame. Às vezes, a gente vai fazer palestra de saúde masculina. Quem assiste é a mulher para marcar consulta para o marido. A gente está falando de Novembro Azul. E saúde do homem, tem um monte de mulher assistindo para marcar consulta para o marido, que o marido aproveitou para sair mais cedo. Hoje vai ter palestra, eu vou sair um pouquinho mais cedo. Para convencer ainda. Tem que chegar em casa. Às vezes eu atendo pessoas, homens entram na minha frente, qual é o motivo da consulta? Eu não sei, foi minha mulher que marcou, mas então eu vim aqui. E isso não é quase uma tônica, tá? É verdade. É verdade, né, Fábio? Não está incluso nessa lista, não. Com né? certeza, eu ia até comentar agora, Jackson, que no ano passado, agora eu comecei a fazer um check-up anual, né? A gente vai chegando numa certa idade, a gente precisa fazer todo o acompanhamento, né? Eu estou nessa escala, doutor, de que passou a vida toda sem... Mas enfim, ano passado eu fui ao médico, né, e falei, doutor, pois não, qual é o motivo de você estar aqui? Eu quero vir fazer todos os exames de homem aí. Não sabia nada. Exame de homem. Todos os exames de homem para ver como é que tá, né? Graças a Deus estava tudo certo. E aí eu também agora já estou fazendo esse ano. Mas eu queria até fazer uma pergunta para o doutor. Hoje nós temos algumas academias, né, que ela já vem recheada de certos benefícios, né, relacionados à saúde, ao exercício. O senhor falou ainda há pouco que o excesso, às vezes, de exercício pode trazer algum problema, então tem que ser tudo dosado. As academias, inclusive, se eu não me engano, no mês passado nós tivemos um caso de um falecimento dentro da academia por conta de um excesso de exercício. E o senhor acha que seria interessante fazer, não uma junção, mas que as academias começassem a se preocupar
o nível de demanda está muito alto em relação aos exercícios, mas se preocupar em colocar algum especialista nessa área de exigir saúde, um documento, ou uma exigir avaliação. um documento, porque assim nós temos os personagens que fazem, que fazem o acompanhamento, né? Mas ainda assim nós estamos tendo caso de atletas, inclusive atletas e pessoas do cotidiano normal que famosas, estão né? vindo a ter problemas de saúde, falecimento por conta desse excesso de exercício. O senhor acha que seria interessante ter uma equipe ou de repente ali daquelas pessoas que podem detectar algo ali no início e orientar essas pessoas que estão procurando essas academias? Então, essa é uma pauta desafiadora para a gente comentar numa única resposta, porque a gente tem vários nichos aí. Em primeiro lugar, assim, a academia ela fornece o espaço, o aluno conta com bom senso. O professor ele passa uma série específica, nem sempre o aluno respeita a série do professor porque ele viu alguma outra coisa na internet. O aluno faz uso de diversas substâncias, entre suplementos, energéticos, pré-treinos e até mesmo hormônio. E no final, a culpa foi do exercício. O aluno ele começa a submeter um exercício de alta potência sem fazer uma avaliação prévia do coração para ver se tem condição. Então, o que é importante? Eu não posso culpar a academia e não trazer a autorresponsabilidade sobre o interesse em cuidar da tua saúde. Eu vou fazer uma atividade física de alto rendimento, mas será que eu tenho capacidade? Não, eu vou porque eu sou novo. Não, meu filho, você precisa saber que você tem capacidade. Existem alguns, por exemplo, tem uma academia que tem uma área laranja, que é um tipo de treino de alta intensidade. Para você se inscrever naquela aula, é preciso, não um papel, tá, Jackson? Isso é um ponto importante. Sim. Não é um papel. Quando alguém vem me pedir um papel de exercício físico me liberando, eu falei, se eu te dou só o papel, eu não estou te fazendo bem, eu estou te fazendo mal. Eu preciso avaliar teu coração para ver se eu posso te dar o papel. Eu não deixo de ser teu amigo porque eu não quero te dar um papel. Entendi. Porque se eu dou o papel sem avaliar você, eu estou te colocando em risco, sabidamente. Então, por outro lado, a gente vem daí no atleta, que vem acontecendo muitos na academia. Tem jogador de futebol também, né, que chegou a óbito no campo de Sim, futebol. E também pessoas que fizeram TAF aqui no Amazonas, que também foram a óbito. Mas esse é o X da questão. É isso que eu estou falando. Por exemplo, esses jogadores, todos que a gente vê de relato, todos tinham uma alteração no músculo cardíaco já. Um exemplo emblemático do Brasil, que foi um divisor de águas, foi o Serginho do São Caetano. Sabidamente ele tinha problema, os médicos sabiam, ele sabia, desaconselhado a fazer, e ele não tinha uma outra alternativa profissional a não ser continuar jogando. Então, assim, quando a gente vê a notícia final, a gente não precisa entender a jornada. O rapaz tão jovem faleceu do nada, né? Estava ali praticando Nunca alguma é do coisa. nada, né? Nunca é do nada. Isso, essa fala, né, foi maravilhosa. A doença cardiovascular é uma doença crônica de evolução prolongada. Crônica. Existem alguns pontos, por exemplo, o paciente que tem miocardiopatia hipertrófica, vamos traduzir esse nome, um coração com uma parede muito musculosa. Isso aconteceu com um jogador da Suíça. Sim. Ele tinha miocardiopatia hipertrófica. Aconteceu com o filho do Abílio Diniz, que no livro ele foi desaconselhado a fazer esporte competitivo. Triatleta que não poderia fazê-lo, porque foi desaconselhado a fazer isso. O João Paulo Diniz. O João Paulo Diniz. Isso. Então o próprio pai dele fala isso no próprio livro, mas ele assumiu o risco. Então a gente precisa entender sobre responsabilidade, que mais uma vez a gente fala sobre saúde. É lógico que é importante ter uma regulamentação, né, de você está vindo para cá, então precisa saber se você tem condição. E daí é importante que colegas profissionais de saúde que fazem esse padrão de avaliação não deem um papel para os pacientes. Avaliem os pacientes para poder dar o papel. E mesmo assim, tá? Um teste ergométrico ele tem 83% de eficácia. Eu já ia lhe perguntar. Tem 17% que pode passar batido como falso negativo. Aconteceu com pessoas famosas. Jair Rodrigues fez check-up 3 meses antes e vinha falecer no palco. Exato. E o check-up estava normal. O sintoma ele é muito importante, o rastreio de probabilidade de risco. A gente tem diversas situações para poder avaliar, mas daí a gente volta para a política pública. Qual é o acesso que essas pessoas têm? Qual é a facilidade que eu tenho em fazer uma avaliação? Entende? Então a gente começa a criar mais barreira ainda por exercício. Doutor, e o senhor fala também de ficar fazendo esses exames, buscando inclusive o equilíbrio, né? Com que frequência eu devo fazer? Com que frequência?
Para pessoas que já têm fatores de risco. E uma pessoa normal, complementando a pergunta, tem aquela pessoa que já tem, não sente né? nada, tá normal. Mas aquela pessoa que normalmente não sente nada, tá normal. Vou iniciar, quero iniciar. Acabei de assistir o podcast aqui do Dr. Rizério e quero fazer os exercícios. Então, assim, para pessoas, quando a gente colocou aquela faixa etária acima de 40 para homem, acima de 50 para mulher, é anual. Pacientes que já têm doença, que já aconteceram, foram acometidos com uma doença, dependendo da gravidade disso, a gente faz a cada 6 meses ou também anual. Acima de 70 anos, a cada 6 meses. Agora, se você vai ingressar, cara, tenha curiosidade de saber como é que você está. Eu acho que é o mínimo. Se você não tem a clareza de ter, eu preciso saber como é que eu estou, por que você acha que do nada teu corpo está preparado para correr 10 quilômetros, uma maratona? Tipo, você nasceu para correr 42 quilômetros? Porque eu não conheço nenhum animal na selva que sai para correr 42 quilômetros. Não então, tem para caçar, né? Né? Corre, pega, come. Pronto, e um abraço forte. Né? Então a gente precisa entender que nós somos um animal racional que temos limite. A gente coloca o nosso limite à prova o tempo todo, só que a gente não tem curiosidade de saber se a gente está preparado para testar esse limite. Carolina. Doutor, me fala um pouco sobre o jovem. Como é que está a saúde do coração nos jovens? Tá acontecendo mais casos de mais infartos ou outros problemas? E esse fato seria, por exemplo, muita gente fala sobre energéticos, tomam energéticos, muitas vezes misturam com bebidas alcoólicas. Whisky, né? Queria que o senhor comentasse um pouco como é que está essa situação do jovem. Ótimo, tá? Então, toda vez que você tem um mal súbito na academia, né, alguma pessoa vem a desmaiar e falecer, na manchete sai infarto. A gente não sabe realmente o quanto é infarto ou não se não for para o IML. Daí o Instituto Médico Legal vai lá e avalia se realmente houve um infarto ou foi uma arritmia. A maior parte dos energéticos, têm alta concentração de substâncias que aceleram o batimento cardíaco. E quando você tem algum tipo de predisposição ou um excesso, ele pode gerar um curto-circuito ali dentro do teu coração, gerando uma arritmia que pode ser fatal. Existem condições, complementando aquela pergunta anterior que o Ney falou, que é a utilização de esportistas que usam doses de hormônios suprafisiológicas, ou até mesmo, independente da dose, mais estímulo, o teu coração é um músculo. Se cresce o músculo do braço, você acha que não vai crescer o músculo do coração? Entende? Então, assim, só que a longo prazo, isso você vai tornando o teu coração cada vez mais musculoso. Lembra que eu falei aquele nome feio lá atrás, da cardiomiopatia hipertrófica? Ela pode ser genética, ou pode ser produzida. Pode ser adquirida? Pode ser adquirida quando você faz uso do hormônio, ou quando você tem uma vida de atleta profissional. Por exemplo, um corredor, um jogador de futebol que treina em alta intensidade, um triatleta, gera um fenômeno chamado coração do atleta. Só que quando ele para de treinar, esse coração reduz. Já o que não acontece no uso de hormônio. Então, existem mortes por arritmia, porque as pessoas começaram a aparecer mais e porque hoje é muito mais fácil você noticiar as coisas. Mas a taxa de mortalidade de infarto, ela continua seguindo a média estatística. A gente está vendo mais óbito em jovens por conta do uso recreativo de hormônio, que não tem indicação de usar, mas as pessoas usam por estética, performance. E a gente, como um profissional de saúde, a gente precisa orientar sobre riscos. Você tem que ter clareza. Você vai atrás de uma estética transvestida de saúde, performance, achando que isso é saúde. O teu corpo, ele realmente nasceu para isso? Né? Qual que é o papel seu para a humanidade? Então, tá tudo certo. A gente faz escolha / consequência. Muito bem. Dr. Rizério Gomes, médico cardiologista, estamos aqui trabalhando, inclusive, conversando, na verdade, que o trabalho está toda hora na minha cabeça. Mas eu queria fazer uma colocação aqui, uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Nós estamos numa era de muitos avanços tecnológicos. Essa era nos proporciona diversas possibilidades. Dentre elas, os avanços nas drogas, medicamentos para pessoas que sofreram infarto, pessoas que têm pressão alta, pessoas que são diabéticas, que também não deixa de ser um fator que contribui para essa questão. Como é que está hoje esse cenário de medicamentos, de drogas que temos à disposição no mercado? Hoje a gente está extremamente evoluído. A gente tem aí as canetas que
Você que está aí entende que a caneta emagrecedora, ela não é criada para emagrecimento. Muito Foram bom. canetas que foram descobertas na busca de um tratamento para o diabetes, para o pré-diabetes e para a resistência insulínica. O efeito colateral dela é uma perda expressiva de peso. E daí o que faz ela sair? Tem um cara, muitas pessoas, oferta e demanda, é mercado. Eu tenho muita gente querendo emagrecer com o menor esforço possível, a gente busca caneta. Mas não é só na área de diabetes que a gente tem insulina inalatória, insulina semanal, remédios que controlam, podem até conseguir reverter um pré-diabetes. A gente tem também agora saindo, provavelmente não sei se sai ainda esse ano aqui no mercado brasileiro, ou ano que vem, mas medicamentos injetáveis para controle de pressão arterial, para ajudar no controle da pressão arterial. A gente tem medicamentos injetáveis que são 2 vezes por ano no controle de colesterol. Com efeito prolongado. Efeito prolongado. Então, assim, a gente tem tanta inovação na insuficiência cardíaca, a gente tem um medicamento que a própria rede pública, se você tiver o acesso a um profissional e tiver dentro dos parâmetros, a rede pública te fornece, que melhora a sobrevida do paciente com insuficiência cardíaca. Já está aqui, é de acesso do público, seja ele qual for, dentro da nossa cidade. Então, e assim como outras cidades que estão chegando nesse programa, também tem políticas públicas, só que muitas vezes não é propagado isso, então tenha curiosidade, pergunte, busque. Falta comunicação. Entendi. Então a gente tem muita inovação hoje, mas o mais importante, uma coisa que não tem como inovar é a tua autorresponsabilidade. Porque o remédio não vai fazer o teu papel. Quando eu prescrevo um remédio para você, eu já estou tratando da tua doença, porque você já falhou em cuidar da tua saúde. A saúde não tem tecnologia. A tecnologia gera acesso e facilidade para você cuidar melhor da tua saúde. Mas se você não levantar o bumbum da cadeira e ir lá fazer a tua parte, não há inovação que dê jeito. Doutor, é mito ou é verdade que, vamos supor, tomar aspirina todo dia previne infarto? É mito ou é verdade? Afina o sangue. Afina o sangue. É mito. Não, assim, olha, você não precisa sair tomando aspirina. Teve uma época que saiu até na capa de uma revista de grande circulação que tais remédios deveriam estar na água do povo brasileiro, o que é uma verdadeira desinformação. O que a gente precisa entender? A aspirina tem suas indicações. A medicina ela vem evoluindo cada vez mais para um movimento conservador. Quanto menos remédio, melhor. Peraí, não é a impressão que eu tenho. Falei, se você for ver todas as diretrizes médicas atuais, por exemplo, um paciente que está pré-hipertenso, em estágio inicial, se for de baixo risco, mudar seu estilo de vida 3 a 6 meses, reavalia, se não der certo, medicação. Mesma coisa para colesterol, mesma coisa para diabetes ou pré-diabetes em fase inicial. A aspirina tem suas indicações pontuais. Não adianta você ficar tomando ela para prevenir o infarto. Na hora do infarto, ela tem um poder importante na redução da gravidade. Só que se a gente entende que o infarto é a consequência de uma doença chamada aterosclerose, que é a doença que obstrui os vasos de forma progressiva, a aspirina não tem o papel de reduzir a placa. E ela não afina o sangue. Muitas vezes a gente fala isso para você entender. Entendi. Ela inibe a formação de coágulo, mas não é o coágulo, é a agregação das plaquetas. Entendi. Então, sabe quando você rala, cai no chão, faz aquele ralo e daí suja aquele branquinho para conter? A aspirina age na formação daquele branquinho, daquele líquido branquinho, diminuindo a formação dele. E isso é um fator, é como se fosse uma rede que, quando no infarto, aumenta o risco de juntar um monte de coágulo ali dentro. Então, ele não deixa formar a rede de fibrina, que é essa redezinha que segura os coágulos. Olha só, então é mito, né? Esse negócio de aspirina. Não, vamos pensar que continua afinando o sangue, porque vai aparecer umas Que equimoses vale para para você. alguns, né? Não para todos. A gente Mas sempre não vai ouviu sair isso. tomando aspirina aí porque você acha que vai Café salvar tua faz vida. mal para pressão? Café preto, café puro? Depende de alguns fatores, dose e sensibilidade. Tipo, tem pessoas que se tomar um café às 16 horas não dormem mais à noite. Tem pessoas que tomam café para dormir. Então, Eu posso depende, tomar café 10 horas da noite se eu E tiver com dorme. sono. né? É a gente mesmo, hein? a gente tem um trabalho japonês muito bom que mostra que até 3 xícaras de café coado traz até um certo benefício para o músculo cardíaco. Certo. Então é lógico que o café tem várias outras substâncias além da cafeína. Você tem antioxidantes, você tem vitaminas que estão presentes ali na substância do café. Ney Fábio. Doutor, hoje a gente vê, acredita que se por estética,
né, e vaidade, muitas pessoas procurando 2 tipos de remédio para emagrecimento. O senhor falou ainda há pouco, eu queria que o senhor comentasse relacionado a esses 2 medicamentos, que é o Ozempic e o Mounjaro. Acho que eu acertei os nomes, né? Acertou, a canetinha, Acertei. né? Virou Canetinha. febre, né? Hoje é uma febre, muita gente tá fazendo uso. É claro que muita gente também está fazendo acompanhamento médico para que você faça uso desse medicamento. E muita gente ainda assim, mesmo fazendo o acompanhamento médico, está tomando para emagrecimento, né? O senhor falou ainda há pouco, esses 2 medicamentos podem trazer algum risco, né, futuramente, daqui a uns 5, 10 anos, ou seja, eu tomando esse medicamento para esse fim de emagrecimento, mesmo com acompanhamento médico, eu posso ter algum problema futuramente? Ótima pergunta. O que a gente tem visto hoje? Agora, provavelmente em novembro, vai sair um estudo, um grande estudo retrospectivo, chamado Estudo BRAIN, de cérebro, demonstrando a redução de quadros demenciais no uso dessas medicações. Essas medicações, elas reduzem peso, consequentemente, reduz circunferência abdominal. Então, consequentemente, isso reduz risco cardiovascular. Então, o que está se observando hoje, já em dias atuais, que a utilização desses medicamentos versus redução de peso vem reduzindo o risco cardiovascular. O que vai acontecer no futuro? A gente não sabe. Até o presente momento, a gente tem pequenos... Os maiores efeitos que tem são estéticos. O Ozempic Face, o pé do Ozempic, é porque você perde peso rápido e você só está usando para perder peso. Não está ali fazendo o teu exercício, acompanhando a tua dieta. Está só perdendo peso, só que você perde massa magra junto. Por que você perde massa magra? Porque você não está se exercitando. Agora, se você faz isso em associação, tem um bom estilo de vida, você tem uma grande chance de ter benefício. Efeitos colaterais irão acontecer? Sim, quando tem muita gente usando o mesmo remédio, você tem chance. Tá? Qualquer remédio que você tome tem efeito colateral. Não existe um remédio no mundo que não tenha efeito colateral. Agora, com relação à tisepatida, você tem fontes duvidosas, porque nem todo mundo está comprando original. Sempre você tem um fornecedor lá aí no teu condomínio, vendendo bujãozinho, que você não sabe o que tem, não tem estudo de segurança. Mas emagrece sim, emagrece. Mas então, assim, quando começar a surgir um ou outro efeito colateral, a gente vai começar a perguntar, mas você comprou original ou falsificado? Então, porque a gente não sabe o que tem, porque imagina o seguinte, imagina que você, Jackson, começa a fazer um refrigerante vermelho e preto, que a gente sabe qual é, aí dentro da tua casa e você fala para mim que é igual porque tem a mesma substância. Você sabe da fórmula? Não, porque o fulano tem a patente. A mesma coisa é o laboratório do Mounjaro. A empresa tem a patente e não disponibilizou para ninguém. Como que alguém manipulou a mesma droga com o mesmo estudo de segurança, com o mesmo estudo de eficácia? Tem alguma coisa extra ali. É isso. Então a gente não cansa de se surpreender com a humanidade. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque existe uma regulamentação para uma droga sair no mercado, só que nem por isso a gente vê gente que a gente conhece vendendo, mas tá tudo bem, entende? Então quando a gente vem falar de política pública, cara, está sendo anunciado na internet, não está tendo nenhuma vigilância disso, entende? Então, o público, ele quer o atalho. Todo mundo quer o atalho. O tempo todo foi assim, querendo o atalho? A sibutramina, por que a sibutramina ela veio para a receita amarela? Porque quando era caro, ela tinha a barreira do preço. O Plente, que era o original da sibutramina, era muito caro. Na época ela custava quase um salário mínimo para você comprar um Plente. Então ninguém comprava. Quando quebrou a patente, começou a surgir os similares. O que era era 1/10 do preço do original. Todo mundo começou a tomar. E o que acontece? Eu vou ter um casamento, preciso perder 5 quilos, deixa eu tomar a sibutramina. Tem que caber. Daí o que acontece quando muita gente toma uma droga, começa a ter arritmia, começa a ter pico hipertensivo, mas está lá na bula. Está lá na bula que pode acontecer isso. E daí o que eu faço? Eu regulamento. Eu torno o acesso mais difícil. Para você prescrever um remédio de receita amarela, meu amigo, você tem que assinar um termo. Você até desiste de prescrever para o paciente porque ele tem que assinar um termo. Você tem que ter, para ter receita amarela, a legislação é super difícil. Pois é. Assim, burocratizou para salvar vidas. Né? Agora, doutor, para quem está nos assistindo, o que significa a receita amarela? É remédio controlado, é? Existe o azul que é controlado, existe o amarelo que é mais controlado ainda. É mais controlado ainda? É mais controlado ainda. Eu só conheci o tarja preta. Pois é, o tarja preta geralmente é receita azul.
já tem o remedinho do amarelo, que ele é mais desafiador. Mais Antes, desafiador. doutor, era aquele chequinho azul, né? Que o médico preenchia e com esse documento você ia. Isso da época do cheque azul, você Eu faz tô tempo, vendo hein? aqui. Faz tempo. É. Era um talãozinho que. Isso. Que eu me lembro, Jacques, porque há 30 anos atrás eu trabalhei numa clínica de coração. Eu trabalhava no administrativo e eu me lembro que tinha esses Talão. controles. O cheque. Pra exatamente para as cheque pessoas, azul. exatamente, para as pessoas terem a possibilidade de comprar. É que E nem o tinha antibiótico outro hoje, a também lá. cópia fica lá na farmácia. Exatamente, aí tinha esse controle. Então, ainda temos isso funcionando, doutor, ainda para inibir que você possa comprar qualquer tipo de medicamento. Mas você imagina que ponto a gente chega? A gente tem que criar uma barreira burocrática para te trazer bom senso. É. Salvar a Então, tua assim, vida, né? A tua vida. A tua entende? vida. Então, assim, esse é o X da questão. Por quê? Porque o foco muitas vezes não é saúde. A maioria não está afim da saúde, está afim da estética. É Mas falar isso bonito, parece que é saúde. colocar um Então, cílio. o que é difícil hoje? Às vezes a gente precisa prescrever um remédio específico porque a pessoa tem um problema. Só que como socialmente essa caneta é para emagrecer, ela falou, mas doutor, eu não quero tomar essa caneta para emagrecimento. Mas ela não é para emagrecer. Fato é que muitas vezes as pessoas têm muito medo de tomar o remédio, mas não têm medo de viver com a doença. Você não tem medo de viver com sobrepeso e obesidade, você tem medo de tomar a caneta. Mas o sobrepeso e obesidade pode deixar diabético. Mas está tudo bem, mas a caneta eu não vou tomar. Entende? Então, assim, a gente precisa desconstruir, falar um pouquinho. A verdade é um bom negócio, Jackson. Entendi. Eu não tenho compromisso com o que você vai fazer. Eu tenho um compromisso de te orientar e a escolha é toda sua. Entende? Então, esse é o grande desafio hoje. Doutor Rizieri Gomes, doutor Rizieri, um amigo parou de fumar, ponto. Parou de beber, ponto. Parou de comer gordura, carnes, picanhas, gordura animal, ponto. Está selecionando o seu prato na hora de comer, né? Diminuiu aquele carboidrato, etc. e tudo mais. Aí ele me pergunta, é claro que a medicina prevê uma avaliação antes de qualquer determinada atividade. Mas para que eu inicie uma caminhada, o senhor aconselharia a pessoa a fazer até ele poder fazer uma avaliação? Essa é uma pergunta, assim, hoje a gente tem muito consultor da vida alheia, a profissão que mais cresce no mundo. Sempre tem um engenheiro de obra pronta, né, para dar uma isso aí, opinião, assim. é isso aí. Você faz e caminha, acontece alguma coisa, tá vendo? Foi caminhar. Não te falei? Aconteceu Né? comigo, eu fiz assim. Entende? E daí, agora, se você não faz, pô, uma caminhada não faz mal. Então, assim, a gente tem ferramentas para te trazer segurança. Antes disso, é só uma opinião que qualquer um pode dar na tua vida. Exato. Agora, um profissional, ele não pode falar o que você pode fazer ou não, sem ter a certeza, porque senão ele está deixando de ser profissional, está sendo um amigo seu, te dando uma opinião. Quer Entende? te agradar. Porque assim, já disse, uma caminhadinha não faz mal, mas se você é infartado, aí você volta aqui, doutor, uma caminhadinha não fazia mal, olha Se você só. conseguir escapar, Se você do volta, além, né? né? Ainda Mas tem o isso. problema é que o infarto pode estar dormindo na caminhada em qualquer lugar. Só que se eu faço um exame antes de você fazer isso, às vezes a gente consegue detectar. E entenda, está querendo consulta. Não é isso. Não. Né? É Fato de, segurança, né? você tem que entender que você tem que avaliar o carro. Você vai fazer uma viagem gigante, você não checa pneu? Não vê o óleo, né? A água do carro, está tudo ok? É teu carro, nego. Então, assim, você precisa entender e se cuidar. Por quê? Porque você precisa ser o mais interessado na tua vida. Doutor, hoje em dia tem o problema da saúde mental. Muita gente com depressão, com ansiedade, que causa desconforto, muitas vezes, ao coração. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está associado a doenças cardíacas, se tem alguma associação. Tem, assim, se a gente fala em doença cardiovascular, a gente fala em 3 categorias de fator de risco. A gente fala os não modificáveis, que você não pode fazer nada para mudar. Teu envelhimento, tua genética, teu sexo e tua raça. São fatores que não têm mudança. O que você pode mudar? O Jackson falou dos fatores modificáveis, alimentação, bebida, cigarro, sedentarismo. E o que você pode controlar? Pressão alta, diabetes, colesterol e estresse, que está associado à saúde mental. Então, a personalidade tipo B é uma pessoa mais agressiva, mais ansiosa, mais nervosa. Notavelmente, essa pessoa tem uma frequência cardíaca mais elevada, tem uma piora da qualidade de sono, é mais reativa ao estímulo, tem uma tendência a comer mais por compulsão ou ansiedade. Então, você vai entendendo que tudo está muito costurado.
né? A ansiedade você precisa buscar de coisas que te acalmam. Não existe nada que te acalme mais do que uma comida altamente calórica, né? Aquilo te traz um conforto, uma sensação de prazer de curto prazo, porque a comida te dá uma sensação de prazer de curto prazo, assim como o cigarro. Você fuma um cigarro, em menos de 10 segundos a nicotina está psicoativa no teu cérebro. Daí você fala assim, ele não fuma por falta de força de vontade. Não, ele é dependente químico, a diferença é que ele paga imposto na droga que ele compra. Mas é a segunda droga que causa mais dependência no mundo. Em média, um brasileiro tenta parar 2,5 vezes para conseguir. E precisa de apoio para isso, suporte familiar, decisão. Então, quando você está pegando no pé de um parente seu que não fuma, ele é um drogado. A diferença é que ele compra na esquina. Entende? Então é importante. É fácil. Mas quando a gente fala de taxa de mortalidade, sedentarismo mata que nem mais do que cigarro. Você que está parado no sofá aí, deitadão, você tinha que se tocar também e ir lá fazer teu exercício. Porque o cara que fuma, ele tem menos chance de morrer. Só que todos eles são modificáveis. Não estou dizendo para você continuar fumando e correr. Mas se você corre e para de fumar, você vai ter mais probabilidade de ter menos problema. Muito bem. O que está incluso num check-up básico? Para eu começar, pelo menos, a dar uma caminhada. Eu sempre falo assim, se você quer fazer exercício físico, o melhor exame para você ver o teu coração é colocar ele em esforço, que é o teste de esforço. E daí tem várias opções. De esforço ativo, onde você vai correr numa esteira ou pedalar numa bicicleta, ou de esforço passivo, que daí você precisa de medicações para aumentar a tua frequência cardíaca. Outro ponto para você avaliar a estrutura do teu coração, um ultrassom do teu coração, que é o ecocardiograma. A gente vê todas as paredes, todas as válvulas, vê se tem algum defeito de fábrica, que a gente brinca que é algumas anomalias congênitas, né? Porque às vezes ela passa desapercebida em um momento da tua vida. Então é importante a gente ter essa clareza. Muito bem. Ney Fábio. Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, na minha família, estou falando aqui como se fosse um ouvinte, uma pessoa leiga. Na minha família, um ente meu faleceu de um infarto fulminante. Né? Meu pai faleceu de um infarto fulminante. Fora isso, não tem nenhum histórico na família, nem irmãos, nem outro tipo de parente que também tenha tido esse tipo de problema, né? Exceto o falecimento desse ente querido. É interessante que essas pessoas façam esses exames periódicos para saber se tem essa tendência, mesmo que com o passar do tempo não tenha apresentado nada. E a partir de quantos anos, só completando aqui a pergunta dele? Então, quando você tem um parente de primeiro grau que já teve um evento como um infarto, independente da faixa etária, você tem que fazer a avaliação. É lógico que a gente não está falando de jovens e adolescentes, mas um adulto aí já deve fazer uma investigação. Acima de 40 anos, com certeza, mas quem tem algum parente que já teve infarto, precisa ir dar uma olhada. Deu tudo ok, você tem um comportamento super tranquilo, porque assim, mais importante é você entender, medicina não é ciência exata, é ciência da probabilidade, ela é probabilística. Tá? Então, quanto mais fatores você tem, maior a probabilidade de você ter doença. Fuja dos profetas, aquilo que se você não fizer isso vai acontecer aquilo, não dá para profetizar. Você não tem certeza de absolutamente nada. Toda vez que a gente prescreve um remédio, a gente orienta do que pode ou não acontecer. Mas é certeza que vai acontecer? Não, é probabilidade. Então, quando você tem os 4 fatores de risco super tranquilo, como você falou, tá comendo direito, tá malhando, tá dormindo, não fuma, não bebe, pode infartar? Pode. Você está cuidando de 4 fatores de risco. Tem outros 8 ali que não estão cobertos. 4 você não pode fazer nada, que é a genética, por exemplo. Então não tem sempre o seu Zé que fuma, bebe, come de tudo e não morreu até hoje? Entende? Esse é o herói do grupo masculino, a gente compartilha no meme. A gente comentou até ainda há pouco nos bastidores aqui que a corrida ia acontecer, um atleta estava bêbado, pegou a sandália havaiana, correu e ganhou a prova. Esse cara destrói a narrativa da cardiologia. Exato. O destaque de hoje que o cantor Bel Marques, do Chiclete com Banana, que é um quanto mais corredor de maratona, passou mal lá. Porque a maratona é o seguinte, assim, Jacques, você não sai para correr assim, vou correr uma maratona. Tem que ter um preparo, um treino. Exato. É uma frase muito legal que eu já vi, do Drauzio Varela. A maratona, o que você precisa curtir é o preparo, é a jornada para para você correr os 42, porque é muito esforço, uma alimentação, um preparo, uma hidratação,
uma ausência de vícios. Você Sono. não dá para você tomar todas e amanhã correr 42 Não quilômetros. dá. Entende? Então você tem que se eximir do álcool, melhorar teu padrão alimentar, dormir no horário correto, treinar por um período grande para você conseguir concluir os 42 quilômetros. Mas tem gente que fala assim, quer saber? Eu consigo. E daí, não estamos dizendo que é o caso dele. É. Mas mesmo treinando tudo, ele é um caso, a gente já viu atletas profissionais. No Ironman tem uma frase emblemática, se tiver curiosidade, assim que acabar o episódio, você entra lá no YouTube e digita lá os irmãos britânicos, que um entrou em falência, em contração generalizada. O irmão parou e voltou para carregar ele no colo. Por quê? E é um cara de elite, são atletas de elite. Quanto mais a gente que tem um comportamento, quiçá, amador. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai lá, eu falo o perigo da empresa, né? O sem noção com iniciativa. Ele vai lá, vou correr. Por quê? Porque eu consigo. Sim. Só que não tem nenhum preparo e às vezes consegue, mas às vezes passa mal. E daí tem problema. Ninguém Doutor, sabe aonde que vai acontecer, o que vai acontecer no É. momento que a pessoa sai para correr. É verdade. né? doutor, me tira uma dúvida. Assim, a pessoa quando está infartando, nem sempre ela vai ter aquela dor no peito. Quais são os sintomas invisíveis que as pessoas costumam ter ao infartar ou ter algum problema assim, cardíaco? Ó, tirando a dor no peito, que é a doença clássica, é uma dor em peso, aperto ou queimação, podendo ficar espalhada no peito, para o pescoço, para o dorso ou para o braço, ela pode acometer todo o tórax. A gente pode pensar em falta de ar, em desmaio, em palidez, aquele suor frio, né? E isso tudo de forma súbita e de alta intensidade. Dor no estômago, porque uma vez a minha mãe teve um pico de pressão e a pressão dela chegou a 20, 13 por 20, 14 por 20, e ela só reclamava de uma dor no estômago, de uma dor no estômago. Ela não sentia dor no peito, não sentia dor no braço, não sentia nenhuma dormência no corpo. A dor no estômago ela pode ser principalmente quando não está associado com a alimentação. Se você não comeu nada, está tudo tranquilo, não teve nada de mudança no padrão alimentar, e subitamente começou a ter uma dor no estômago, ou ela até é motivada às vezes por esforço físico, aborrecimento, fica de olho porque pode ser um sinal. E isso constantemente. Constantemente, porque assim, na verdade, o que acontece, Jackson? O infarto é uma dor de alta intensidade. O livro descreve o infarto como uma sensação de morte iminente. Então não é uma dorzinha qualquer. A angina é a dor que o coração promove. Pela falta de sangue no músculo do coração, teu coração reclama, ele dá um sintoma chamado angina. A angina ela pode ser estável, que significa uma angina que é causada por esforço físico, e angina instável, que é a dor que vem mesmo em repouso, independente do esforço físico. Entendi. A angina estável, você para de fazer o esforço físico, ela melhora. Angina instável, você precisa de medicação. Mas o infarto é catastrófico. Doutor, eu vou medir a pressão. Vou medir a pressão, a gente conversou qual é o melhor braço, inclusive, né, o mais correto de se medir. Qual é a pressão ideal que eu não devo me preocupar e a que eu devo já ter uma determinada preocupação? Hoje a classificação ela mudou um pouquinho por conta da nova diretriz americana, onde ela coloca lá como pressão elevada. Não muda o tratamento, tá? O normal é 120 por 79, né? 12 por 7. 12 é quase 12 por 8. É que de 8 12 para por- cima até 89 e de 120 até 129 é o chamado pressão elevada. Então, para quê? Para que você entenda que não é normal. Significa que você tem que adotar um estilo de vida mais adequado, restringir o sódio, controlar a circunferência abdominal, praticar exercício físico, reduzir o estresse, melhorar teu sono. Alguém falou aqui de medicação? Não. Ninguém falou de medicação. Então, pressão elevada é um conceito técnico que faz com que eu, como médico, te oriente com mais intensidade sobre sua mudança do estilo de vida. Olha aí. Eu mudando de estilo de vida, eu reduzo o medicamento? Pode ser que sim. Isso é assim, quanto pior você chega no consultório com relação ao teu hábito, mais esperança eu vendo. Se você chega lá fumando, bebendo, sedentário, comendo errado e acima do peso. Se você mudar tudo isso, o que vai acontecer em 2 anos? Você vai estar melhor ou pior?
melhor. Então, É. se eu estou praticando atividade física e estou comendo direito, fatalmente você vai perder peso. Isso não tem como. É uma regra matemática calórica. E reduzindo a circunferência abdominal, tua pressão cai. Ah, mas eu não estou afim. Então, tá tudo bem. Então, esse é o X da questão. O quanto eu tenho interesse em cuidar da minha saúde todo dia. Todo dia, você toma banho todo dia, come todo dia. Se deixar, você trabalha todo dia Escova e o malha dente todo todo dia. dia, Escova o dente. É um monte de coisa que você faz todo dia, inclusive faz exercício físico. Muito bem. Gordura bovina ou de peixe? A gente come muito peixe, gosta daquela gordura do tambaqui. A costelinha de porco. Não, mas o do peixe, muita gente diz, não pode comer que o peixe, a gordura de peixe é saudável. Mito ou verdade, doutor Rizieri Gomes? Depende do peixe. A gente está falando peixes de gordura densa, gordura de peixes de água profunda e fria, que não é o peixe de rio. Né? Se quer colocar um exemplo, você colocar o salmão e o tambaqui para assar, o que acontece? Um brota gordura, o outro resseca se passar do ponto. Isso. E o salmão é fonte rica de gordura de boa qualidade. Então, é um simples exemplo. Assim como o salmão, vários outros peixes de água profunda também têm uma concentração de gordura. Mas o importante é você entender que 5% do teu prato precisa conter gordura. A gordura é um macronutriente que tem que estar presente na tua alimentação. Mas ela, em excesso, vai te fazer mal, porque é o segundo em grau de energia. Os alimentos com maior fonte de energia são os carboidratos, que são os farináceos, os açúcares, as frutas. Eles têm alto valor de energia. Em segundo lugar, vem as gorduras, que a gente já sabe, várias aí. E em terceiro, a proteína. São os 3 macronutrientes que compõem um prato saudável. E no meio do caminho você tem outros nutrientes, como as fibras, que ocupam um grande espaço, só que com baixo valor de energia, mas não é um macronutriente. Muito bem. Mais alguma pergunta? Nós já estamos caminhando aqui para a conclusão do ponto a ponto. Ainda cabe Só mais uma última Carol. pergunta. O paciente chega em estado já crítico no hospital. Como é que está a forma de atendimento, a tecnologia para poder salvar esse paciente? Perfeito. Hoje você tem o que a gente chama em várias emergências, inclusive em Manaus a gente tem, na rede privada, o protocolo de dor torácica. O protocolo de dor torácica é um protocolo de atendimento para o paciente grave, o paciente que está com suspeita de infarto. O prazo de até 90 minutos da entrada no hospital, a gente tem que abrir a artéria do paciente caso ele tenha um infarto. Então, você tem o tempo porta-eletro da chegada dele a fazer um eletrocardiograma, que você já faz o diagnóstico do infarto grave, colhe esse exame de sangue. Uma vez identificado o eletro, o infarto, aciona-se a equipe de hemodinâmica para poder fazer o atendimento desse paciente. E você entra para um laboratório, que é um equipamento, junto com o catéter, que a gente identifica o vaso obstruído e abre. Tudo isso a gente tem 90 minutos para cumprir o padrão ouro de atendimento. Isso acontece em Manaus e é o padrão ouro internacional. Muito bem. Uma aula aí, hein, doutor? Essa foi uma aula. Isso não é uma conversa, isso é uma Não, aula. não é uma conversa. E ainda tem os estentes que precisam ser colocados, mas eles são necessários durante o cateterismo. No procedimento da angioplastia. O cateterismo é um exame diagnóstico, a gente vai lá e identifica se realmente tem a obstrução. Uma vez tendo a obstrução, daí você parte para um outro procedimento já sequencial, que é a angioplastia. Na angioplastia, desobstrui aquele vaso e coloca-se um stent para manter aquele vaso aberto. Que é como se fosse, imagina que você está cavando um túnel, chega uma hora que você tem que colocar uma viga de sustentação. Então o stent é essa viga de sustentação para não desabar aquela placa que rompeu e por isso que fechou o vaso. Então você recupera o trajeto e coloca a viga de sustentação, que é o stent. O melhor é você assistir de 3 a 4 vezes o ponto a ponto de hoje e seguir essas regras de ouro para evitar essa situação. Eu penso dessa maneira. É difícil? É. Mas sem luta não há vitória em qualquer guerra, né? Vamos colocar dessa maneira. E todos os dias nós temos essa guerra. Todos os dias, desde o amanhecer até a hora de se deitar. Doutor Rizieri Gomes, nós queremos agradecer e muito a sua presença aqui no Ponto a Ponto. É a primeira vez que o senhor está aqui, de muitas que virão. Nós vamos lhe convidar, tá? Sempre que possível, né? Aí o senhor pode estar aqui com a gente falando de vários assuntos que são pertinentes à saúde, a comportamento, tá? À prevenção e principalmente a você se manter saudável. Doutor Rizieri, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Jackson, é um prazer estar aqui com vocês. E o Jackson falou muito feliz ali que é difícil cuidar da saúde, mas difícil cuidar da doença. Você tem que escolher o difícil que você tem que viver.
Muito bem, a escolha é sua. Obrigado, Caroline Marques, direto da redação Jovem Pan News Manaus. Obrigada, Jackson. Eu que agradeço por estar aqui novamente no Ponto a Ponto e até a próxima. E pode contar comigo sempre. Sim, vamos sim, com certeza. Obrigado, Ney Fábio, apresentador, colunista, cientista político e que, claro, e assessor ainda, né? Tem assessoria. Assessor parlamentar. Esse aí tá com a conta boa. Eu posso revelar aqui a tua atividade Por física? favor, não. Não pode? Não pode. Rapaz, mas eu vou falar. Eu vi o Ney Fábio, ele faz crossfit. Eu faço exercício físico. Faz exercício. Quase que todos os dias eu vou pra academia malhar. É. Pra manter o corpo. Ele fica olhando. Pra manter o corpo, só pra manter o corpo ali. Eu vi ele exercitado. praticando atividade, eu fiquei cansado só de assistir. Só de olhar. Aquele pneu da Vale retroescavadeira. ressaltar que eu pesava quase 120 quilos. Ah, tá. Né, e agora eu estou com 96 Tudo na base do quilos. exercício. Tudo na base do Sem exercício. medicação, sem canetinha, sem nada. Reeducação alimentar e exercício físico. Disciplinadíssimo. Doutor, Mais ou menos, mais ou menos. O público pode lhe encontrar nas redes sociais, dr.rizieri com 2 Es. Muito bem. Doutor Rizieri. Gente, muito obrigado mais uma vez no Ponto a Ponto Network Group. Muito obrigado por você acompanhar sempre o nosso trabalho. Não esqueça, toda sexta-feira, 20 horas, tem o seu Ponto a Ponto. Até a próxima.